Aleluia, aleluia. Aleluia, estamos vivendo o favor de Deus. Aleluia. Estamos vivendo o favor de Deus. Estamos vivendo o seu favor. Oh, Pai, obrigado por essa presença, Senhor. Tão maravilhosa, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar. Oh, Pai, obrigado pelos teus milagres. Oh, obrigado pela tua unção, pela graça disponível. Oh, obrigado pelo teu Espírito se movendo, Senhor, no nosso meio. Por Ele nos alcançando agora, Pai, em todas as nossas necessidades. Oh, Pai, obrigado por essa unção, Pai, que quebra os jugos. Oh, Pai, por essa unção que despedaça as correntes. Oh, obrigada pela unção que opera milagres e maravilhas. Oh, Deus, obrigado porque você é poderoso. Não há Deus como você. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai, pelo impossível se não manifesta, Pai, por causa da sua presença, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai, pelo teu Espírito, porque Ele está falando conosco, Senhor. Oh, Pai, porque você está hoje, Pai, fazendo a obra. Você está fazendo a obra, Senhor. Não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Oh, Pai, nós sairemos daqui hoje, Senhor, diferentes, para melhor. Porque tudo que você faz é bom. Porque tudo que você dá é bom. Porque você é bom. Porque você é bom. Porque você é fiel. Porque você é grande. Porque você é poderoso. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Deus. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Você está pronto, irmão? Você está pronto para receber do Senhor nesta noite? Você não vai receber de mim, irmão. Eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. Você vai receber dele. Você vai receber de Deus. Você vai receber daquele que criou você, daquele que conhece o seu destino, daquele que te trouxe aqui hoje à noite para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para dizer para você que Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Que Ele hoje está escrevendo um novo dia. Um novo dia está nascendo hoje na sua vida. Um novo dia está nascendo hoje na sua vida. Se você pode, irmão, pode se assentar. Obrigada, depois eu chamo vocês. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de começar aqui honrando a vida dos meus líderes, dos jovens, Ronaldo e Alessandro. Eu gostaria de convidar eles para sentarem aqui na frente, junto ao pastor Vailson e Lourdes. E também gostaria de avisar vocês que o pastor Luiz e a sua esposa Lídia, eles não estão aqui porque eles estão na conferência de ministros lá em Águas de Lindóia. Então, eles vão estar retornando aqui amanhã, tá bom? Retornando para Santos. Irmãos, fiquem com o coração preparado. Porque Deus, Ele já está trabalhando, amém? Ele já está trabalhando. E antes mesmo de eu saber que o Senhor me traria hoje à noite aqui para trazer a palavra dEle para vocês, Ele já tinha colocado algo em meu coração. Algo que eu considerei muito forte, mas o Espírito é o mesmo. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que é isso. Então, quando eu fui convidada, essa palavra falou, é para esse tempo. Essa palavra é para esse dia. Eu, Senhor, tenho misericórdia de mim, eu vou levar essa palavra. E até quando eu estava sentada ali, Senhor, eu tenho certeza que essa é a palavra. E a palavra foi confirmada pelos louvores, pelo dirigente também, o Gabriel. Então, o Espírito Santo está falando para mim, é isso. Essa é a palavra.
É isso que eu tenho para a igreja hoje. Então, eu gostaria de começar lendo com vocês lá em Mateus 9, 17. O título da mensagem de hoje, talvez você não vai entender agora, depois você vai entender no final. Mas ele também já é bem forte. Somos apenas ouvintes ou verdadeiros discípulos de Cristo? Esse é o tema da ministração de hoje. Eu e você, nós estamos apenas sendo ouvintes de Cristo ou nós realmente estamos praticando aquilo que nós temos ouvido? Porque Ele nos chamou para sermos praticantes, amém? E nós vamos começar aqui lá em Mateus 9, 17, que diz assim, eu gostaria de ler na nova versão transformadora, onde diz assim, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho. E os recipientes velhos se estragariam. E vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Sabe, Deus tem uma glória maior para nós. Nós acabamos de cantar aqui. Deus tem níveis maiores. Deus quer nos levar a lugares onde nós nunca fomos ainda no reino sobrenatural de Deus. Sabe, o mesmo Deus que agia lá no Velho Testamento, operando milagres e maravilhas, ressuscitando os mortos, fazendo com que paralíticos andassem, curando. Quando, vamos dizer, a Catherine Kuhlman estava lá passando, o Espírito Santo se movia e cicatrizes desapareciam. Esse mesmo Deus está presente aqui hoje e agora. E esse mesmo Deus quer operar da mesma forma que Ele operava antes, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não mudou, Ele não deixou de ser menos Deus, Ele continua sendo o mesmo, irmãos. Então Ele quer operar, Ele quer agir, mas Ele precisa que eu e você desejemos esse vinho novo. Eu quero ver os milagres de Deus, você quer? Sabe, alguns amigos meus, porque Deus coloca amigos na nossa vida, pessoas na nossa vida, que vão nos fazer, nos acordar, nos despertar para aquilo que Deus tem para nós. E uma amiga minha uma vez perguntou assim para mim, Ana, cadê as próximas Joyce Meyer desta geração? Cadê os próximos Billy Graham desta geração? Sabe, eu acredito que eu estou olhando para eles aqui esta noite. Porque o Senhor, Ele já nos ungiu, irmãos. Nós já fomos ungidos, nós já fomos chamados, nós já fomos capacitados, nós temos o poder de Deus dentro de nós. O poder de Deus está aqui dentro de mim e de você. E Deus não quer esse poder adormecido. Nós viemos aqui numa série do Espírito Santo, já vem falando com essa igreja, sobre desperta, ó tu que dormes, falou aqui no evento dos jovens. É tempo de despertar. É tempo de crescer. É tempo de avançar nas coisas de Deus. É tempo da gente buscar isso com mais afinco. Se a gente quer mais de Deus, a gente tem que buscar. A gente não pode ficar sentado esperando acontecer. A gente tem que ir buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus não é difícil de achar, irmão. Se você buscar, você vai achar Deus. Porque Ele não está longe de você, não. Ele está bem pertinho de você. Então, vamos ver lá em Mateus 7, 24 ao 27. Porque nós queremos o poder, nós queremos os milagres, nós queremos a unção. E isso é algo maravilhoso. Isso é algo que Deus tem para nós, está disponível para nós. Seria errado a gente não desfrutar disso. Mas a gente não pode desfrutar também disso de forma negligente. Porque o poder, naturalmente falando, é dado para alguém que seja capaz de dominar aquele poder. Não alguém que vai fazer o mal com aquele poder. Eu, naturalmente falando, não daria poder para alguém que eu soubesse que fosse fazer o mal. Ou para talvez uma criança. Mas eu daria para alguém que eu soubesse que tem um caráter para usar aquele poder para fazer o bem, para fazer as coisas certas. E eu sou um ser humano imperfeito. Mas Deus que é perfeito, você acha que Ele vai dar o poder dele para qualquer um? Para usar o poder para fazer qualquer coisa? Não, irmãos. Deus está procurando homens e mulheres em quem Ele possa confiar as riquezas dele aqui na terra. E eu e você somos essas pessoas. Não é quem não veio hoje, é eu e você que estamos aqui hoje ouvindo essa palavra. Foi a mim e a você que Ele chamou para fazer a diferença nesta geração. Ah, mas é difícil ser crente. Irmão,
Alguns dizem que é difícil ser crente nessa geração. Por quê? Por causa da internet? Por causa do Instagram? Por causa do Facebook? Por causa do quê? Por causa das guerras que estão acontecendo aí. No passado era igual, irmão. Não tinha internet, mas tinha outras coisas. Na época de Jesus era fácil ser crente? Era pior ainda, eu acredito. Que matava, crucificava, passava a espada. E nem era julgado, estava tudo certo. Matou, está resolvido. Então hoje eu acho que ainda é mais fácil do que naquela época lá. É difícil nessa época sempre. Não, irmão, tira isso do seu pensamento. Primeiro que até pode ser difícil, porque o caminho é estreito mesmo. Mas existe uma graça, existe uma unção, porque não é na minha força, não é na sua força. Eu não consigo. Sozinho realmente a gente não consegue, irmão. Eu não consigo andar em amor sozinha. A minha carne não quer andar em amor, não. A minha carne não quer perdoar. A minha carne não quer engolir a ofensa, não, irmão. A minha carne quer responder. Só que esse velho homem, eu e você temos que lembrar que ele já morreu com Jesus. Ele já morreu, irmão. Você não vai ressuscitar esse velho homem. A Bíblia diz que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu não consigo, né? O meu jeito, a minha personalidade. Esqueça a sua personalidade. Ela deixou de existir quando Jesus veio morar em você. Porque ele veio para transformar a sua vida e a sua história, e a sua personalidade também. É difícil isso para mim, não importa, irmão. Mas se você quiser e você desejar obedecer ao Senhor, o Espírito Santo vai vir com poder sobrenatural e vai fazer você cumprir a vontade de Deus. Até nas coisas que você achava que jamais você faria. Sabe por quê? O evangelho, irmão, não é só para a gente ouvir, não, irmão. Não é só para a gente vir na igreja no domingo, se sentar aqui e ouvir a palavra e está tudo certo. Está tudo errado se for só isso. Você tem que sentar aqui e ouvir e praticar lá fora. O que adianta você estar ouvindo e lá fora você não está praticando? Não vai servir, irmão. Não vai servir. Nós precisamos nos esforçar para obedecer. Jesus disse que o quê? Quando ele voltar, ele vai separar os bodes das ovelhas. Vamos dizer que os bodes são os desobedientes. E as ovelhas são as obedientes. Só que é engraçado que aqueles bodes que Jesus está separando, eles estavam pregando a palavra. Eles não eram ímpios que estavam lá fora, que não conheciam a palavra. Eles estavam ouvindo a palavra, mas não estavam praticando a palavra de Deus. Sabe, eu não quero ser bode. Eu acredito que você aqui também não quer ser. Até porque você estiver sendo isso, você não vai usufruir dessa graça abundante. Não vai usufruir do poder sobrenatural. Não vai usufruir dos milagres. Não vai usufruir do favor. E não vai usufruir do céu, no tempo que a gente for ficar lá antes de vir para a nova terra. E não vai ficar com Deus na eternidade, irmão. Isso é sério, porque o evangelho é sério. Se o evangelho não fosse sério, para que Deus ia mandar Jesus morrer por mim e por você? Me diga. Tem muita gente que aceitou Jesus e acha que junto com Jesus veio um cheque em branco para você pecar e continuar pecando. Deixa eu dizer algo para você, a graça não é libertinagem para você continuar nos erros que você continuava antes de o conhecer. Nunca vai ser isso. A graça é sim um favor imerecido de Deus, porque nós éramos pecadores e nós não merecíamos nada. Mas apesar disso, Ele nos amou e acreditou em mim e em você e mandou o Filho dele morrer no nosso lugar. Não para que a gente vivesse como a gente vivia antes, mas que a gente aprendesse a viver segundo a palavra dele. Eu disse que ia ser forte, irmão, eu falei. Vamos ler, por gentileza, aí Mateus 7, 24 ao 27. Jesus diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia.
quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Irmão, pensa aqui no que você está ouvindo aqui de Jesus Cristo. Precisa interpretar muito isso aqui? O que é que Jesus está querendo dizer? Você tem que ler umas 10 vezes para entender isso aqui? Não, irmão. É simples, o evangelho é simples. Jesus até, ele usou palavras de linguagem para trazer de forma mais simples, para ficar mais fácil de eu e você entender. Porque a intenção dele não era que a gente não entendesse, era que a gente entendesse para que a gente praticasse. Sabe, eu não sei você quando você vai na praia, se você levar aquele seu guarda-sol, né? Você tem que cavar um pouquinho considerável para que o vento não leve ele. Porque se você cavar um pouquinho de nada, às vezes ele vai cair, ou o vento vai vir e vai levar ele, certo? A gente está falando de um guarda-sol. Uma coisa tão simples que Jesus está dizendo, uma casa. E essa casa aqui é a minha vida e a sua vida. Mas aqui eu estou falando de um objeto simples, que é um guarda-sol. Quando você vai lá, você tem que cavar. Você não só coloca ele na areia, porque ele não vai ficar. Você tem que cavar, dar uma arrumadinha ali, fazer um montinho, meio para segurar ele ali, tudo certinho, deixa ele firme. Tá? A gente está falando de um guarda-sol. Que se voar e for embora, a gente compra outro. Mas a minha vida e a sua vida, não tem como a gente comprar outra. Não tem outra vida, não tem outra oportunidade. Essa é a única oportunidade. E a gente está aqui agora para aproveitar essa oportunidade. Para ser crente de verdade. Porque a gente não está brincando de ser crente. Certo? Então, vamos falar agora se fosse um engenheiro civil que fosse construir um prédio. Você acha que ele vai construir na areia da praia? Tá bom, vamos falar então lá de Dubai, do Burj Khalifa, acho que é o Burj de Dubai, que tem lá aquele prédio que é bem alto, que é até um ponto turístico, tipo, cartão postal lá da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Você já assistiu a algum programa sobre engenharia civil, falando sobre a construção daquele prédio? Sabe quantas vezes tem o fundamento dele ali na terra para que ele não caia? 35 vezes maior do que o tamanho que você ver ele por fora. 35 vezes maior. Não são 3 vezes, não são 10, são 35 vezes. E ele já é grande. Imagina 35 vezes para baixo. Para ele não cair. Né? Sabe, a nossa vida precisa ter fundamentos. A gente não pode, eu quero a glória, eu quero crescer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo para Deus. Mas para isso você precisa ter fundamento. Se você não tiver fundamentos sólidos, porque Jesus disse, ei, não constrói em qualquer lugar não. Constrói na rocha, e essa rocha é Jesus, e Jesus é a palavra. Constrói a sua vida sobre mim. Constrói a sua vida sobre a palavra. Vai mais fundo, 35, 40, 50, 60, 80 vezes que seja necessário para que você consiga crescer. Porque tem uma árvore que não tem uma raiz tão profunda, irmão, ela é facilmente arrancada. A gente chega ali, puxa aquele matinho assim, e ele sai com tudo. Mas eu quero ver você puxar essas árvores centenárias assim com a sua mão. Você não vai conseguir puxar. Sabe, nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Nós temos que estar fazendo as coisas na nossa vida de acordo com o que a palavra de Deus diz que é para a gente fazer. Às vezes a gente está muito preocupado porque fulano está pensando da gente. Mas a gente deveria se preocupar mais o que Deus está pensando sobre nós. O que Deus está pensando de mim agora. O que Deus está pensando de mim quando eu estou fazendo tal coisa. O que Deus está pensando de mim quando eu estou falando isso. Porque quem vai nos julgar, irmão, é Deus. Não é seu irmão. Não é a sua mãe, não é o seu pai. Não é o seu marido, não é a sua esposa. Mas Deus vai julgar. Até porque tem coisas que só Deus sabe sobre você. Eu não sei, mas Deus sabe, irmãos, como está a sua vida diante do Senhor, como crente. Porque nós estamos falando hoje à noite com crentes aqui. Eu não estou falando com pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus. Porque alguns tipos de comportamento podem ser até aceitáveis para pessoas que não conhecem o Senhor. E a gente vai entender porque ele não conhece a palavra, não conhece o Senhor, nunca fez o rema. Nunca leu a Bíblia na vida, por mais que você ache que tem gente que... Todo mundo conhece a Bíblia, todo mundo conhece Jesus, é engano seu. Tem pessoas que nunca leram uma Bíblia. Tem pessoas que sabem o nome de Jesus, mas quem ele é não sabe.
Mas quem ele não sabe quem Jesus é, não sabe o que Jesus fez por elas, não sabe que Jesus é o nosso Salvador, não sabe que Jesus ressuscitou, eles não sabem nada disso, irmão. Mas então, tipo de comportamento para essas pessoas, ok, elas não conhecem o Senhor, elas estão na ignorância. Mas nós que conhecemos o Senhor, não podemos mais andar nas coisas antigas. Vinho novo não se coloca em odres velhos. E hoje é noite de arrependimento, sim. É noite de se arrepender, de deixar para trás as coisas velhas, que você já sabe, porque Deus já falou com você, eu não estou te falando nada novo. Você já sabe, Deus já disse, para com isso. Esse caminho não é bom para a sua vida. Para de fazer tal coisa, porque você está pecando. Para de fazer isso, porque você está se afastando de mim. Para de fazer tal coisa. Você já sabe que é para parar, mas ainda não parou. Tanto para parar de fazer algo que Deus já falou que é para você parar, como tem coisas que Deus já disse que é para você fazer e você ainda não fez. Temos que parar de fazer algumas coisas, verdade. Mas temos também que começar a fazer outras coisas que Deus já disse para a gente fazer. Sabe, uma vez, lá no meu trabalho, tem pessoas que me ajudam tipo, virtualmente, né, na matriz, que ficam lá em Belo Horizonte. E uma moça me ajudou muito e a gente acabou desenvolvendo uma amizade lá. E depois eu falei para ela de um livro que eu estava lendo. E essa moça se interessou pelo livro. Eu prometi a ela que ia mandar esse livro para ela. Só que eu não queria mandar o meu, né? E eu tentei procurar esse livro. Eu fiz uma promessa, tá? Eu prometo que eu vou te dar um livro desse. E aí, procurei, rapaz, não achei em canto nenhum mais aquele livro. Não achava. Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Mas o Espírito Santo não deixou eu esquecer a promessa. E o Espírito Santo falou, e aí, você vai cumprir com a sua promessa? Eu não pedi para você prometer, mas você prometeu, agora você tem que cumprir. Eu quero que você resolva esse assunto. Eu falei, mas eu não estou achando o livro, Senhor. Aí ele falou, compre algo que você acha interessante, mas pague a sua promessa, porque você prometeu, então tenha a palavra e faça. Eu fui lá, na livraria, comprei um livro, mandei uma mensagem para ela lá, né, no Teams. Fulana, lembra que eu prometi um livro para você? Me perdoe por ter demorado tanto, mas hoje eu estou cumprindo a minha promessa. O livro já está a caminho. Você pode dizer, isso só foi uma promessa besta. Não é, para Deus não é uma promessa besta. Porque crente tem que falar e tem que cumprir. Se você não compra uma promessa dessa que era comprar um livro, como é que você vai cumprir uma promessa de honrar um casamento a vida toda? Qual é mais fácil? Acho que é comprar o livro, né? Mas só que Deus também não vai te livrar de honrar o teu casamento até o final. E sabe, irmão, eu tirei um peso das minhas costas quando eu fiz aquilo. Porque aquilo estava lá, você não cumpriu a promessa, você não cumpriu. O Espírito Santo não te dá sossego, irmão, enquanto você não obedecer. Mas depois que eu obedeci, parabéns, passou no teste. Sabe, outra vez... Sabe, às vezes tem uns irmãozinhos que a gente não se dá muito bem, né? Assim, a gente geralmente se dá bem com todo mundo. Mas tem pessoas que a gente é, oi, tudo bom e tal, mas tem às vezes pessoas que, não sei, às vezes não gostam da gente, não sei, de graça. Não fica querendo tentar entender os motivos. E aí o Espírito Santo falou, dá um presente para essa pessoa. Mas Deus, tá bom, eu vou lá. Dei uma vez. Aí soube que esse presente foi jogado. Depois dei uma segunda vez, onde eu mesma vi a pessoa menosprezar o presente. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está pedindo para eu dar, eu me esforcei muito, eu fui lá, mas, para fazer isso, não vou dar mais. Não vou dar mais. Eu olhei aquilo ali, mas meu coração estava, né, daquele jeito. E aí Deus foi falar comigo, Ana, vem cá. Você vai comprar o presente para dar para aquela pessoa? Eu falei, Senhor, de novo essa história. Ana, de novo, sabe por quê? Porque não é porque a pessoa trata você mal que você vai agir conforme ela quer que você aja. Você tem que agir conforme a sua natureza. Qual é a sua natureza? A minha natureza é a natureza de Deus. Eu estou dizendo para você dar, porque você dá. Você é a filha de Deus aqui. Você é madura na história aqui. E aí Deus me lembrou de uma historinha que eu tinha lido. Acredito que foi até, não sei, na universidade, eu não lembro exatamente. Aonde tem a história lá que um padre estava tentando salvar um escorpião que tinha caído na piscina. Só que quando ele tentava salvar o escorpião estava o quê? Picando o padre, né?
ficava o padre, tal. E aí o amigo do padre dizia, rapaz, para de fazer isso, porque o senhor daqui a pouco vai se machucar, ele está te ferroando e o senhor pode morrer. Ele falou, não tem problema, eu vou salvar ele, porque a minha natureza é essa, é fazer o bem. Se a dele é fazer o mal, eu não posso agir conforme a natureza dele. Foi lá e tirou o escorpião de dentro da piscina. Sabe, irmão, vamos trazer isso para a minha vida e para a sua vida. O mundo aí está dando mal para mim e para você. Porque é isso que o mundo tem. O mundo tem Deus? Então como é que ele vai dar algo bom? Eles têm Deus? Não. Eles têm lá inveja, eles foram ensinados nisso. Eles foram ensinados a derrubar os outros para crescer. Para isso, para o mundo é normal. Para o mundo isso é normal. Trair marido, trair esposa é normal. Ter filho e nem conversar com o filho. Sabe que tem um filho, nunca foi lá, nunca visitou. Nem se importa, não paga um lanche, não paga nada. É um pai vivo que está morto, uma mãe viva que está morta. Infelizmente, tem pessoas desse jeito. Isso é realidade. Mas sabe, esse mundo não tem Jesus. Só que Jesus nos chamou para mudar esse mundo. Como nós vamos mudar se nós agirmos igual ao mundo? Como o mundo vai conhecer Jesus se nós não mostrarmos Jesus para eles? Sabe, Jesus disse assim, ei rapaz, eu estou há tanto tempo com vocês, há 3 anos aqui, como é que vocês me diziam onde está o Pai? Se olhar para mim, você vai ver o Pai. Eu queria saber se hoje, se eu dissesse, ou você dissesse, ei, olha para mim e vê Jesus. Com essa ousadia que Jesus falou, se você olhar para mim, você vê o Pai. Hoje, como os discípulos de Jesus, nós temos que dizer, ei rapaz, tu não conhece Jesus não? Olha para a minha vida. Olha para a minha vida aqui, que eu prefiro pagar o preço do que ganhar dinheiro desonesto. Eu prefiro demorar 2 anos para juntar o dinheiro e comprar meu carro honestamente do que comprar em 3 anos um carro que não foi com dinheiro honesto. À vista, digamos assim. Sabe? Deus está procurando os Daniel da vida, que não vão se corromper por causa do banquete do palácio, de coisas. Ah, não, mas aí, Senhor, se eu não fizer isso, eu não vou ganhar aquele cargo na empresa. O cargo é mais importante do que Deus para você? Ganhar 20 mil reais é mais importante para você do que Deus? Porque Jesus, ele deixou o céu, a glória dele, porque ele era espírito, como Deus é, e se tornou um homem. Para sempre vai estar num corpo igual o meu e o seu, com aquelas cicatrizes. Por amor a mim e a você, deixou a sua glória, se humilhou e tomou a forma de servo. Deixou tudo o que tinha para nos salvar. Para pensar nisso, irmão. Muitas vezes eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, eu não estava lá quando isso aconteceu, mas muitas vezes já fechei meus olhos, já me imaginei. Se eu estivesse lá vendo Jesus na cruz, o que é que eu iria sentir, sabendo que ele estava ali sendo inocente, morrendo no meu lugar? E a única coisa que eu consigo pensar, claro, obviamente eu ia chorar 1 milhão de lágrimas lá, mas eu ia dizer, Jesus, me perdoe, mas eu vou me esforçar minha vida toda para que o seu sacrifício tenha valido a pena. Para que o seu sacrifício não seja em vão. Se você foi capaz de me amar dessa forma, é porque deve ter algum valor na gente. Deve ter, gente. Se a gente não valesse para Deus, por que ele faria isso por mim e por você? Me diga. Me diga, irmão. Deus é mais inteligente do que os investidores desse século. E os investidores inteligentes não investem em qualquer empresa. Mas Deus decidiu investir na minha vida e na sua vida. Ele olhou para a gente que estava quebrado, com 0,0001% de chance de mudar. E aí Deus disse, não, as causas impossíveis são comigo mesmo. Porque o próprio anjo Gabriel disse para Maria, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há impossíveis para o Senhor. E esse Deus, ele nos ama e ele só quer o nosso bem, ele só quer o nosso melhor. Mas às vezes nós podemos nos encontrar lutando com o Senhor, resistindo à sua vontade para nós. Ah, não vou perdoar, que nem eu falei, não vou dar o presente, né? Obviamente eu dei, tá? Eu dei o presente. Deixa eu botar aqui. Eu comprei o presente, eu dei o presente, porque essa é a minha natureza e Deus me ensinou através dessas atitudes também, porque o evangelho é prática.
de que eu tinha que ir independente de, até porque o amor do tipo de Deus, ele não espera nada em troca. Obviamente, a gente está semeando e a gente sabe, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, um dia vai ter um fruto. Não sei quando esse fruto vai aparecer, se é daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, mas eu sei que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, rapaz, eu não sei como. Mas obrigado, Pai. Eu não estou vendo, eu não sei como é, mas eu sei que você está trabalhando e as coisas vão mudar. E isso vai mudar. Mas nós temos que obedecer aos comandos do Espírito de Deus para que nós possamos ir para níveis maiores. Se a gente não for fiel nas pequenas coisas que Deus está pedindo para a gente, como é que a gente vai para as grandes? Se Deus disser, eu quero que você dê R$100 para tal irmão. Uma vez Deus disse para mim assim, Ana, eu quero que você dê dinheiro para tal pessoa. Eu fiquei com aquele negócio lá, aí a gente fica, né? Às vezes não é nem que você não queira dar, mas você demora para fazer aquilo que Deus já falou. Vai lá e faz, aí você fica, mas será que isso é mesmo de Deus? Mas Senhor, porque você está mandando dar dinheiro para essa pessoa? E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, 1 ano, algum tempo assim. Eu fui procurar a pessoa lá no Instagram, né? Porque eu não tinha, acho que o telefone mais da pessoa. Fulano, por gentileza, me manda a sua conta aí, por favor. Ué, Ana, o que foi? Eu falei, não, irmão, só manda a conta que eu tenho que fazer o que Deus está mandando, que é abençoar a sua vida. E a irmã mandou, eu mandei para ela, e ela ficou feliz e fiquei livre. Irmão, não sei o que ela estava passando, se ela estava passando por necessidade e tal, não precisa me dizer, eu só preciso obedecer ao Senhor e aos comandos do Espírito Santo. Sabe? Só que Deus falou, por que você está demorando tanto? Quando eu falei para você, faz isso, você não sabe se às vezes o irmão está ali passando fome. E ele precisa para aquela hora. Não é para daqui a 3 meses. É para agora. Seja rápido em obedecer ao Espírito de Deus. Seja rápido em se submeter. Se você fizer isso, você vai avançar. E aí Deus vai confiando mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. Naturalmente falando, quem é líder, ele vai fazer o quê? A pessoa que está ali com ele, que é mais, vamos dizer, mais excelente, que faz as tarefas certinho, que se esforça, que é esforçado, é essa pessoa que ele dá mais tarefa. Ele não dá para o outro que ele dá um, o cara nunca faz. A pessoa nunca faz, né? Então ele vai dar para quem? Para quem ele sabe que ele pode confiar. Se eu der 20 tarefas para essa pessoa, ela vai fazer. Eu dei uma para aquela, até hoje ela não fez. Quem vai ser promovido no trabalho? A que fez as 20. Literalmente falando, eu como líder vou fazer isso. Eu faço isso. Eu faço isso. E eu observo o comportamento das pessoas. Como líder natural. E você acha que Deus não é mais inteligente do que eu? Que não vai olhar, rapaz, eu pedi para fulano cantar a música tal, mas fulano não quis cantar. Eu pedi para fulano pregar tal coisa, mas ele quis pregar outra coisa. Ei! Eu estou aqui para obedecer ao Senhor, não estou aqui para pregar o que eu acho que é legal, que é confortável pregar. Eu estou aqui para pregar o que o Senhor quer que eu pregue, porque se eu pregar a palavra, em si a palavra vai abençoar você. Mas se não for aqui Deus tinha para essa noite, e foi aqui eu quis, vocês vão ser menos abençoados, né? Por causa da minha desobediência. Quando a gente obedece, irmão, as portas do sobrenatural de Deus são manifestas por causa da obediência. Deus abençoa a obediência. E nós temos que parar de brincar, né? Eu falo assim, tem gente que fala assim, Deus entende. Deus entende, irmão. Deus entende porque eu não dou o dízimo. Não, os pastores só querem o dinheiro, as igrejas só querem o dinheiro, todo mundo só quer meu dinheiro. Satanás fala isso, né? Que só para mim não, acho que ele fala para todo mundo, né? E às vezes a gente não está dizimando e está ofertando. Mas a gente quer os milagres de Deus na nossa vida financeira. Mas a gente não está obedecendo. Isso é entre você e Deus, irmão. Porque eu não sei quem dá dízimo, quem deixa de dar dízimo é assunto seu e do Senhor. Porque aquilo que você faz em secreto, Deus vai te abençoar ou vai te honrar publicamente, não é? Se você estiver sendo dizimista e ofertante fiel ao Senhor, Deus vai multiplicar, irmão, as suas finanças. Porque isso é uma promessa, está escrito na palavra de Deus. Não foi o pastor quem criou. Foi o homem que escreveu, sim, mas inspirado pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito. Né? E são princípios milenares. E deixa eu dizer algo para você. Tem gente que nem crente não é, mas manda o dízimo. Porque ele sabe que, mesmo não sendo crente, o fato dele obedecer, ele é abençoado. Tem ímpio lá fora que manda o dízimo para alguma igreja que ele escolhe. Ele manda.
Porque ele sabe que fazendo isso, Deus abençoa os negócios dele. Aí tem uns crentes dentro da igreja que falam, não, eu não vou dar. Meu dízimo é R$100, eu não vou dar. Não vou dar. E Deus diz, como é que quer ganhar 1 milhão? Senhor, um dia quando eu for milionário, eu vou abençoar a sua casa. Deus não vai, irmão. Não vai, porque você não dá R$100, você não vai dar R$1 milhão. Porque se você acha que R$100 dava para comprar uma calça, um casaco, um McDonald's, não sei, o que você quisesse fazer com aqueles R$100, você não vai dar R$1 milhão que dá para comprar mais coisas do que isso. Não vai dar, irmão. Vamos ser sinceros? Não vai dar. Então vamos mudar essa chave hoje. Porque Deus quer nos levar a coisas mais extraordinárias, a níveis maiores. A vida do crente é de glória em glória, de fé em fé. Então hoje, irmãos, você quer, sim, eu quero amanhã te dar um dízimo maior. Então eu vou ser fiel nesse que eu tenho agora. For R$10, for 20, for 100, for 1.000, for 2.000, for 5.000, não sei. O que você tem agora, seja fiel com aquilo que você tem agora. Aquilo que você tem em mãos agora, honre ao Senhor com aquilo que você tem em mãos. E eu estou falando de dinheiro, mas é de qualquer coisa, não é só o dinheiro. Porque Deus, em si, não está interessado no dinheiro, está interessado na sua obediência. Porque Deus não precisa de dinheiro, na verdade, Deus não precisa de nada. Quem precisa somos nós. E quando a gente não obedece, quem se prejudica somos nós, porque Deus continua no trono, está tudo certo para Deus. Quem obedece, se beneficia. Porque esse é o caminho, Jesus é o caminho. E ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Sabe, Jesus não falou assim, tu entendes, é muito longe viajar de Jerusalém lá para Galileia. Você acha que Jesus tinha carro para viajar naquela época? Para cumprir o propósito de Deus? Você sabe, a gente nem sabe, imagina quantas vezes Jesus dormiu no chão na casa de alguém que ele chegou lá. Quantas vezes ele pode ter dormido na casa de uma pessoa que não tinha muita comida para dar para ele, um banquete real para ele. Sabe, Jesus às vezes andava ali 3 semanas para chegar de uma cidade para outra, porque ele andava a pé. Será que Jesus não ficou com calo no pé? Não sei. E a gente está arrumando dificuldade para obedecer ao Senhor. E Jesus não olhou as dificuldades, ele foi. Ele foi. Muitas vezes sem comida, né? Se ele tivesse comida, ele tinha dado os peixes lá, o pão na hora lá. Não tinha pedido para o rapaz, ele estava lá, não, tem aqui na minha bolsa, vamos pegar do meu. Não, mas ele foi sem, porque ele estava confiando no pai dele. Pai, eu estou indo e o Senhor vai prover. E sabe, aquela criança, talvez ela levou mais peixes, porque da cidade que ela morasse até onde Jesus estava, não devia ser só 30 minutos de carro, no ar-condicionado. Podia ser alguns dias até chegar onde Jesus estava. E aí ele já foi preparado, não, porque eu vou, depois eu volto, 1 dia, 2, 3, 4, 5, não sabemos quanto tempo eles levavam ali, de uma cidade para outra, fazendo as viagens. Mas eu não sei onde era a cidade dele, mas ele decidiu ir encontrar Jesus. E sabe, eu e você, nós temos a oportunidade hoje de irmos mais profundo em Deus. Temos aí a facilidade de uma Bíblia, temos a facilidade da internet, porque a internet não é o diabo, ela também não é mal. Tem coisas maus e tem coisas boas lá. E a pessoa que está aqui é quem controla. Você é quem controla. A televisão também tem coisas ruins. Tem coisas boas. Quem tem que saber o que vai assistir ou não é você. Isso não agrada a Deus, eu não vou assistir isso. Sabe, às vezes a gente está assistindo um filme, mas a gente está sentindo arranhando lá. Uma vez eu fui assistir um filme que eu nem li, também foi um erro meu, não li a sinopse, não li nada. Entrei para assistir o filme lá. Irmão, acho que eu só durei 5 minutos lá e já saí. Vou me levantar agora e vou sair. Irmão, se eu quisesse ficar lá até o final assistindo aquelas baboseiras que não agradavam o Senhor, eu poderia continuar. Só que eu falei, isso não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu me arrependo de ter pago o dinheiro para um negócio desse. Mas o rapaz foi até bonzinho, que eu falei, moço, deixa eu entrar ali. Acho que na época, não sei se era Frozen, algum negócio, deixa eu entrar na outra sala. Porque eu falei, rapaz, e às vezes até desenhos de criança, você vai assistir, por mais inocente que pareça, tem uma isca de Satanás ali. Então fique esperto. Eu falei, até hoje, eu estava com uma criança, e eu cheguei na casa dessa pessoa, e estava lá a criança assistindo desenho, eu falei, esse desenho não é de Deus, vamos mudar. Aí ele falou, quer colocar qual? Eu falei, olhei lá, não conhecia, não tinha assistido, bora colocar esse, achando que era menos ruim, né? Só assistindo lá, tal, de repente uma cena assustadora. O que a criança fez? Olhou para mim e disse, foi você que mandou colocar.
E eu falei, meu Deus, me perdoe. Eu falei, não, vamos tirar esse. Não, a gente vai assistir mais. Eu não sei qual são os desenhos. Eu só vou agora passar para uma criança assistir se eu tiver assistido. Porque, rapaz, assim, eu fiquei sem graça, né? Porque eu falei, não é de Deus esse desenho. Quando eu coloquei um lá, achando que era mais ou menos, parecia uma cena nada legal. E eu, meu Deus do céu, como pode para uma criança de 5, 6 anos de idade um desenho desse? Então, assim, irmãos, Deus nos chamou para sermos exemplo para o mundo, sim, mas também para sermos exemplos para aqueles que estão aqui perto de nós, tá? Então, você não pode ser motivo de tropeço para os seus irmãos. A sua vida tem que brilhar para a glória de Deus. Tudo que você faz, por menor que você ache que seja essa atitude, tem que glorificar o Senhor. A palavra de Deus diz o quê? Tudo que vocês façam seja para a glória de Deus. Se você está fazendo algo que não está glorificando a Deus, você tem que parar. Se você está fazendo algo que não sente paz em seu coração, pare, irmão. O sinal vermelho já ligou. Liga dentro de mim, liga dentro de você também, irmão. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar para todas as coisas. Deixa o Espírito Santo conduzir você, irmão. Se você obedecer, você vai ser beneficiado. Você vai ser agraciado, você vai crescer, você vai avançar. Você vai produzir mais frutos. Sabe, Jesus disse lá também, em uma das nas histórias que ele estava contando, né? De que se uma árvore está dando fruto, a gente não deixa ela quietinha, né? O pessoal fica deixar, já está dando fruto, deixa ela quietinha lá, tá bom demais. Não, uma árvore que está dando fruto, a gente vai lá e poda, para dar mais frutos. Aí vai lá e tira aquilo que, peraí, ela está dando fruto, mas ela poderia estar dando mais. Ela não está dando porque tem algumas coisas que estão impedindo. Vamos limpar ela. Sabe, irmão, a água é um agente purificador universal. Todo mundo sabe isso. A gente toma banho com água, né? Para a gente ficar limpo, naturalmente, a gente toma banho com água e tal. Um shampoo, outras coisas, ok. Mas a água é o principal lá. A água, ela nos limpa por fora. Mas só existe uma água que pode nos limpar por dentro. O coração de qualquer ser humano nessa terra. Que é a palavra de Deus. Sabe como é que você vai santificar o seu caminho? O próprio Jesus disse, Pai, santifica-os na tua verdade. E a tua palavra é a verdade. É se expondo à palavra de Deus. É buscando a palavra de Deus. É buscando conhecer ao Senhor diariamente, irmão. Deus nos quer em um relacionamento diário com o Senhor. Não é só no domingo. A gente não pode ser aquele crente só de domingueiro, né? A gente tem que ser crente todo dia. Inclusive, quando a gente... mas eu não sou chamado nos 5 dons ministeriais. Eu fui chamado para fazer outra coisa. Tipo assim, profissionalmente. Irmão, seja crente onde você está. Seja luz aonde você está, irmão. Faça a diferença lá onde você está. Você está lidando com pessoas lá. E as pessoas têm que ver, rapaz, o atendimento daquele fulano é diferente. Rapaz, eu não sei não o que é que tem aquela pessoa, o jeito dela falar, a alegria dela, quando está todo mundo triste, ela está alegre. Até quando ela está zangada, ela age diferente. Mas eles têm que ver Jesus em você, onde você estiver. A sua vida tem que glorificar a Deus. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha de 2 formas na nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Certo? E lá, eu queria que vocês abrissem, por gentileza, lá em João 4,14. Jesus fala de uma fonte de água. Quando ele estava falando com aquela mulher samaritana. E ele disse para ela assim, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Existe a água do Espírito, a água da palavra, que é fonte para mim e para você. Uma fonte, eu vou lá e eu bebo dela. Ela é para mim. Se eu beber da palavra do Senhor, ela vai me transformar. Até porque nós não podemos esquecer que o Evangelho é transformação. É conversão, convertido, né? A gente fala, novo convertido, ou convertido, alguém que se converteu. Ou seja, ele era assim e ele deixou de ser desse jeito porque encontrou Deus, porque encontrou Jesus e a sua vida mudou. Amém? Então, o Espírito Santo, ele é essa água que purifica a nossa vida, purifica o nosso ser, purifica nós. Amém? Mas só que ele também, além de nos purificar, além de nos transformar, ele nos chamou para ser testemunhas dele. Ou seja, eu tenho uma fonte para mim, mas Jesus também disse que rios fluiriam do nosso interior. Os rios não são para mim, os rios são para os meus irmãos, são para as pessoas que eu vou encontrar no meio do caminho.
para que elas vejam Deus em mim, elas recebam dessa graça, dessa unção, desse poder e sejam abençoadas. Então, vamos ler por gentileza lá em João 7,38. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Ou seja, nós temos a resposta, o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Nós somos a resposta. Ah, tem alguém sofrendo, tem alguém chorando, irmão, se você sabe, posso fazer uma oração por você? Irmão, deixa lá a sua reputação de lado. E agora, ninguém é crente aqui, não sei o quê. A pessoa pode morrer porque você não orou. Você tem que ser ousado e dizer, rapaz, eu sou crente aqui nessa história, se eu sou um crente, eu vou orar. Vocês deixam eu orar e ora, irmão. Eu vou orar por você, eu vou orar por sua família, eu vou orar por isso que está acontecendo na sua vida. E sabe, essa pessoa, ela vai ver Jesus na sua vida. E ela vai ter a vida dela transformada, porque você não escondeu a sua luz. Não é tempo de esconder a luz, irmão. É tempo de deixar a nossa luz brilhar. É tempo de deixar a nossa luz brilhar. E para finalizar agora, eu vou ler para vocês. Não vou ler, né? Vou falar aqui rapidinho. Mas nesse livro aqui, El Shaddai, do nosso irmão Kenneth Hagin, tem um testemunho muito forte aqui atrás, que eu chorei quando eu ouvi pela primeira vez, que é o homem que não podia ser salvo. Tinha um evangelista inglês chamado Gipsy Smith, que estava pregando em uma conferência em Londres, e nessa conferência foi um contador de uma empresa grande lá, corrupto, né? E ele entrou nesse culto, e ele participou do culto, e ele foi muito triste no culto, porque a consciência dele estava condenando ele. Porque ele tinha roubado, ao longo dos anos daquela empresa, como contador, 10 mil libras. E ele sabia disso. E a consciência dele estava condenando ele. E ele falou, eu não posso ser salvo, porque tem esse negócio entre eu e Deus. Né? Como é que eu vou resolver a minha vida e tal? E ele conversa com o pregador, e o pregador disse para ele, conta a história daquela mulher adúltera, né, que foi pega em flagrante e disse, não, Deus tem salvação para você sim. E aí ele falou, não tem salvação, porque para eu ser salvo eu teria que confessar esse pecado. Eu teria que ir lá no meu chefe e falar para ele que eu roubei dele 10 mil libras. E aí, o evangelista disse para ele, rapaz, é melhor tu ir para a cadeia e não ir para o inferno e perder o céu, o que tu prefere? E aquele rapaz foi para casa pensando, né? E agora, ele não conseguiu dormir a noite toda. Aqui fala que ele não conseguiu dormir a noite toda, ele ficou pensando nisso. E de manhã ele foi lá na empresa, tentar resolver esse assunto. E ele vai e conta para o patrão dele. Estou aqui para contar um negócio muito sério para o senhor. Estou há 10 anos aqui e eu já te roubei 10 mil libras, porque ontem ele foi lá na pregação, né, do irmão. E eu preciso te contar isso. E aqui eu vou só te falar a parte aqui que o patrão dele fala assim. Ele já tinha contado, né? Ele falou assim, mas o senhor não entende, eu retruquei, furtei 10 mil libras desta companhia, e eu preciso endireitar isso. Eu mantive tudo encoberto durante todos esses anos. Gastei tudo apostando nas corridas de cavalos e não posso restituir. Chorando, falei, eu quero ir para o céu, e essa questão se coloca entre mim e Deus. O meu patrão cerrou os dentes, pressionando o seu charuto e disse, eu vou contar-lhe uma coisa, homem. Eu mandarei você para a cadeia. Você era o empregado de maior confiança que eu tinha. Exatamente na semana passada eu tive uma reunião com a diretoria e votaram em favor de promovê-lo. E você ocuparia aquela escrivaninha ao lado do meu secretário particular. Agora, porém, vou mandá-lo para a cadeia. Falei para ele, então, está tudo certo. Bendito seja Deus. Eu já foi removido o meu fardo e eu estou feliz. Simplesmente passarei o restante da minha vida cantando glórias a Deus na cadeia. Irmão, isso aqui, essa transformação precisa acontecer nos nossos dias e nos nossos cultos. Alguém que roubava, parar de roubar. Alguém que traía a esposa, parar de trair. Alguém que estava maltratando alguém, parar de maltratar. Alguém que não estava conseguindo perdoar, parar de perdoar, que estava fofocando, destruindo a vida de outro, parar hoje. Em nome de Jesus. Ele não foi para a cadeia, né? Porque depois o rapaz entende, obviamente, pela graça de Deus, porque o Espírito Santo estava ali trabalhando, né? Mas ele entende, obviamente, que ele estava arrependido de verdade. E o patrão o promove e dá para ele lá a capacidade de ir pagando o que ele roubou durante os anos. Ou seja, quem faz isso? Deus. Deus não mudou, ele é o mesmo. Ele continua fazendo esses milagres. Ele continua fazendo esses milagres. E esses milagres precisam acontecer aqui. Eu sei que você quer ver perna crescendo. Essas coisas são milagres de Deus e você vai ver. Mas o maior milagre é a transformação de um coração que não era temente ao Senhor. Passar a temer a Deus verdadeiramente. Alguém que não vai roubar, mesmo que
Não tem ninguém olhando, mas eu não vou pegar. Isso aqui, eu não vou perder o céu por causa disso. Eu não vou ferir o coração daquele que morreu por mim por causa disso. Eu amo mais Jesus do que qualquer coisa. Amém, irmãos? Então eu gostaria de saber se tem aqui alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque Jesus, ele morreu por você, irmão. E como você viu, por mais difícil que seja a sua história, o seu passado, Deus tem a solução para você. Ele não morreu pelos bonzinhos, ele morreu por todos. O louvor pode vir, por gentileza. Eu queria que cantasse a última música. A da glória maior. Todo mundo aqui já é crente? Todo mundo já é filho de Deus? Amém? Então, glória a Deus. Então, vamos, nesse momento, eu gostaria que você se levantasse. Nós vamos, então, já que todo mundo já é salvo, seu nome está escrito no livro da vida. Eu queria que, nesse momento, você orasse comigo, entregando a sua vida ao Senhor, de que, a partir de hoje, você vai melhorar. De que aquilo que você dizia que você não consegue, você vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Que você vai consertar aquilo que você tem que consertar. Que você vai pedir perdão a quem você tem que pedir. Que você vai procurar quem Deus já disse para você procurar. Que você vai dar o dinheiro a quem Deus disse que você tem que dar. Que você vai pagar aquela dívida que você sabe que tem que pagar e que ainda não pagou. É tempo de se corrigir para a gente poder avançar. Porque Deus tem coisas maiores para nós. E a gente não pode ficar parado no tempo, porque a gente ainda não obedeceu. E o Espírito Santo está dizendo, obedece, depois disso eu vou te fazer voar mais longe. Aí mais longe, amém? Então coloca em nome de Jesus, Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti. Ô Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa unção, por essa graça que nos alcança, Pai, neste dia, nesta noite. Ô Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos em fardos, sendo, Pai, hoje, Senhor, despedaçados, Pai. Ô Pai, obrigado, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que nesta noite prisões foram abertas, Senhor. Que correntes foram quebradas, Pai. Oh, Pai, nós cremos que hoje houve, Senhor, libertação neste lugar. Porque a Tua palavra, ela liberta, ela nos cura, ela nos sara. Oh, Pai, obrigado porque tudo aquilo que nos impede de avançar e de crescer em Você, hoje, Pai, vai ser resolvido hoje, Pai. Vai ser resolvido hoje, Pai. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar, Pai, nós vamos avançar, nós vamos crescer, a Tua luz vai brilhar, o mundo vai saber que Você é Deus, que Você é real, que Você vive em nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, eis aqui os Teus filhos, Pai. Eis aqui os Teus filhos, Pai, usa-nos para a Tua glória. Usa-nos, ó Pai, para a manifestação do Teu poder e da Tua bondade, da Tua graça, para que o mundo saiba que Você é o mesmo, Senhor, que Você não mudou. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas. Nos ajude, Pai, nos perdoe. Se nós temos ferido ou magoado o Teu coração, Pai, nós nos arrependemos hoje, nesta noite. Nós nos rendemos à Tua vontade, Pai. Nós não vamos resistir, mas nós vamos obedecer, Pai. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior do que pedimos.
um novo tempo sobrenatural, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Diga, será maior. E o quê? Muito maior do que pensamos. é Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Será maior, será maior Do que pedimos. muito maior, muito maior. Muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais. Graça abundante, estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Graça abundante. Há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior, o sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória, o sobrenatural, O sobrenatural de Deus flui. há uma glória, Há uma glória bem maior. o sobrenatural de Deus fluindo aqui. Há uma glória bem maior,
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um brado de aleluia, irmão? Diga assim: há uma glória bem maior. Aleluia. Quantos creem nisso aqui? Amém. Só vou terminar falando, lembrando vocês do que a gente falou. Nós temos ali na entrada da igreja, o Ronaldo está com as cartilhas do nosso ministério. E esse livreto é um por família. Então você, um representante da família, passa lá e pega para você levar para casa e ter acesso a todo esse conteúdo. A cartilha de orientações políticas e sociais do nosso ministério. Amém? Nós temos alguns pedidos de oração. Há pouco ocorreu um acidente. Não sei se você ouviu um barulho, eu acredito que foi aquele barulho. Um acidente com um motociclista na esquina aqui na Pedro Lessa. Oração pelos envolvidos. Amém. Vamos orar, feche teus olhos. Pai, nós de fato não sabemos quem são, mas nós apresentamos cada pessoa, Pai, que estava envolvida nesse acidente diante do Senhor. E nós sabemos, Pai, que a sua palavra ela corre velozmente. E, Pai, nessa confiança, nessa crença, nós liberamos a sua palavra. Para que onde quer que eles estejam agora, eles sejam alcançados por essa palavra que é viva e eficaz. E declaramos, Pai, no nome de Jesus, todo dano que foi intencionado pelo diabo. Porque nós sabemos que ele veio para roubar, matar e destruir. Nós, como igreja, Pai, declaramos falidos no nome de Jesus. E declaramos, Pai, essa paz, aquilo que aprendemos aqui, que podemos desfrutar. Nós, como igreja, como a luz do mundo, nós liberamos essa luz. E declaramos todo o plano que o diabo iniciou para matar essas vidas finalizados. No nome de Jesus. Porque Deus tem mais poder para curar. Deus tem mais poder para salvar do que o diabo para destruir. E nós, Pai, os alcançamos com fé e amor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então nós vamos terminar com música. Terminar com... Eu canto um aleluia, levanto um aleluia. E você pode passar lá, não esqueça de passar lá no Ronaldo, um integrante da família. Passa lá, pega a sua cartilha para você ter acesso a esse conteúdo. Amém? Tenha uma semana abençoada na prática da palavra e até o nosso culto de terça-feira. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia e veja a escuridão fugir. Levanto um aleluia mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder.
mais alto. Cante 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 mais alto. Na presença de inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vive está. Sejam abençoados na prática da palavra, amém?